permaneça na porta até ela se abrir. Eu não sei qual a porta você quer que se abra para você, mas também não precisa forçar, porque se a porta for sua, ninguém vai impedir de você entrar. Hoje eu vou falar sobre um homem muito importante. Esse homem era muito importante. O rei colocou ele acima dos príncipes. Já pensou? Você ter uma autoridade é, tão importante que a sua autoridade ela é maior do que os príncipes. Esse homem tinha essa autoridade. Só que ele, num certo momento, ele se incomodou com algo que, para ele, se ele tivesse parado e pensado bem mesmo, ele poderia olhar assim e falar assim, né? Vou deixar isso para lá, não vai fazer diferença para mim. Só que ele não pensou assim, né? Ele se incomodou com algo, né? Na verdade, com um homem chamado Mardoqueu. O rei, quando colocou ele como um homem muito importante, ele era tão importante que ele era o segundo do rei, né? Então o rei colocou ele nessa posição. E o rei falou que todo mundo que ele passasse, né, que chegasse diante dele, que era para, na verdade, se inclinar para ele. Só que Mardoqueu ele não era assim. Mardoqueu ele só se inclinava para um Deus todo-poderoso. Então ele passou, né, perto de Mardoqueu e percebeu que ele não se inclinou de maneira nenhuma. E ficou com muita raiva, ficou muito irado, porque Mardoqueu não se inclinou para ele. Então ele foi até o rei, convenceu ao rei a fazer um decreto, né? Falou que diz que tinha um povo, né, diferente de todos os povos, que eles não se inclinavam de maneira nenhuma, não obedeciam às ordens do rei. E sugeriu ao rei que matasse, né, aquele povo. E o rei, logo depressa, né, deu o anel, né, e falou que ele poderia fazer aquilo que ele quisesse fazer, que poderia fazer. Mas na verdade ele estava com raiva de um homem só. Mas ele sabia que se um homem, né, do povo de Deus, do Mardoqueu, ele não se inclinava, o povo de Mardoqueu também não ia se inclinar. Então ele resolveu matar aquele povo, o povo, né, o povo de Deus, o povo de Mardoqueu. E quando Mardoqueu soube desse decreto, Mardoqueu saiu desesperado, né, pela rua, clamando, rasgou as vestes, vestiu uma roupa de saco e foi até o palácio, onde a sua sobrinha, eu poderia hoje estar falando de Esther, só que eu resolvi falar de Mardoqueu. Não vou entrar muito na parte de Esther, vou ficar mais na parte de Mardoqueu, até para mim poder desenvolver melhor essa palavra. Então ele foi até a Esther, né? Esther era a sobrinha dele, que ele conseguiu, né? É, colocar ela dentro do palácio e ela conseguiu ser rainha. Então ele sabia que ela poderia fazer alguma coisa, então foi até ela. Chegou lá, contou a história, ela ficou meio assim, né? Porque ela não estava com como eu poderia dizer, tão bem assim, porque ela não estava indo diante do rei, mas o Mardoqueu falou, ó, se a salvação não vier da tua parte, Deus vai, né, vai arrumar outra pessoa. E aí ela queria, né, que Mardoqueu entrasse para poder conversar com ela, né? Só que ele resolveu não entrar, porque ela mandou roupa para ele, e só que ele achou melhor ficar ali na porta, vestido mesmo a sua roupa de saco, né? Muitas das vezes as pessoas ficam, né, como eu poderia dizer, perguntando por que algumas pessoas não se vestem melhor, né? Principalmente os evangélicos, por que eles não saem da posição que eles estão para, né, para entrar num lugar melhor, né? Só que o que acontece?
Mardoqueu, ele não queria sair do propósito dele, né? Ele não quer, se ele estava ali de pano de saco, ele estava ali diante de Deus, né? Se humilhando diante de Deus. Então ele não queria sair dali, vestir uma roupa melhor para ir diante da rainha. Ele queria permanecer ali, né? Com seu pano de saco, de repente clamando a Deus. E muitas das vezes nós cristãos estamos assim. E não é porque nós não queremos vestir uma roupa melhor, né? Não, às vezes não é isso. Às vezes estamos impossibilitados mesmo, ou então até uma escolha mesmo diante, né, de Deus. Nós estamos ali é, é, abrindo mão de até de algo melhor, porque nós estamos ali por um propósito. E Mardoqueu estava ali na porta por um propósito, né? Mas tudo era um plano de Deus. Então, Esther, né, a rainha Esther, pegou e realmente conseguiu ter uma ideia, proclamou um jejum, falou para todos fazerem um jejum da parte do povo de Deus, e ela conseguiu, né, ir diante do rei. Amã queria que Mardoqueu se inclinasse para ele, né? Se prostrasse diante dele. Eu não sei se vocês já passaram por isso, né? De quantas pessoas querem que você se prostem diante delas, que que de repente que você faça aquilo que elas querem que você faça. E se você não fizer, elas ficam furiosas, né? Tem pessoas assim, que elas querem que você ande debaixo da unha delas. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Se você não fizer justamente aquilo que elas querem, o negócio não fica legal, né? Quando as pessoas querem que tudo que você faz, que tudo que a ideia que você tem, né? Elas até querem que você chegue em algum lugar, mas querem que tudo que acontece na sua vida, entendeu? Foi ideia delas, foi elas que te ajudaram a chegar em algum lugar. Tem pessoas assim. E se você não permitir, elas vão fazer de tudo para te destruir. Ela vai fazer de tudo para destruir a sua família, o seu ministério. Tem pessoas assim que não suportam. Se você for passear em algum lugar e você não chamar elas e você pedir um favor, elas também não fazem. É tipo assim, eu não vou, eu também não vou fazer favor nenhum. Tem pessoas assim, que elas não ficam felizes, elas não te ajudam em fazer assim, elas não te ajudam a você chegar em canto nenhum. Se elas estiverem participando, se elas estiverem ali, né, do seu lado, né, você fazendo a vontade delas, ela ok, né, ela pode até te prejudicar de alguma forma, mas ela vai estar ali com você, então ela vai te ajudar a chegar em algum lugar. Agora, se você tirar, você não permitir que elas estejam ali do seu lado, elas vão fazer de tudo para te prejudicar. E isso quando elas não falam que foram elas que fizeram, né? E acaba que alguém dá pergunta para você assim: foi fulano que fez? Foi fulano que te ensinou? Porque acontece isso também, né? Hoje eu até ouvi alguém falando alguma coisa assim parecida com isso que eu tô falando, porque não foi nem coincidência, não. Isso é coisa de Deus também, isso é coisa de Deus, porque a pessoa comentou a mesma coisa que eu estava querendo comentar aqui na pregação, que às vezes as pessoas, a pessoa faz uma coisa e vem uma pessoa e fala: não, foi eu que fiz. Acontece muito isso. Pessoas que não fazem, às vezes não fazem nada, não se esforça para nada, mas quando você faz, fala que foi elas que fizeram. Elas querem que você se torne a marionete delas, né? Só que quando elas tentam te destruir, elas não sabem, na verdade, que não é você que está traçando o seu destino, né? Não é você que está escrevendo a sua história. Quem está no controle da sua vida é Deus. E Deus jamais vai dar a honra dele para ninguém. Não adianta querer se meter. Eu vi Deus um dia falando no púlpito, homem pregando. Não adianta você querer se meter na vida da pessoa. Quem escolhe o que ela vai fazer sou eu. Foi mais ou menos isso que eu vi Deus falando.
Então, é Deus que vai orientar você o que tem que fazer ou não. É Deus que está no controle da sua vida. Ninguém vai conseguir meter o dedo naquilo que Deus está fazendo. Ninguém vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não vai, de maneira nenhuma. Então, Amã, ele foi convidado pela Esther, né? A Esther ia fazer um encontro, um banquete com o rei. E eles foram, ele foi, estava super satisfeito. Só que quando ele acabou lá a reunião, ou um banquete com o rei Esther e a rainha Esther, ele foi saindo e ele encontrou com quem de novo? Encontrou com Mardoqueu de novo. E Mardoqueu não se inclinou para ele. Todos se inclinaram. E ele ficou muito irado, ficou muita raiva e foi para casa com muita raiva. Chegou contando a história que tinha as coisas boas que estavam acontecendo com ele. Ele contou que tinha muita coisa boa, né? Quantas pessoas têm tanta coisa boa, né, na vida, mas ele não fica satisfeito, né? E ele falou que estava satisfeito, que a Rainha Esther tinha feito acontecido, que tinha um monte de coisa boa acontecendo na vida dele. Aí ele chegou para a mulher, contou, chegou para os amigos e contou que estava muito satisfeito, porém ele estava com muita raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava para ele. Então, é aquela história que eu já tinha falado na pregação passada, sobre pessoas que elas ouvem muito o conselho das pessoas, né? E às vezes, no final se dá mal porque ele, em vez dele seguir o conselho dele, né? Ou fazer o bem sem olhar quem, ele simplesmente ele foi ouvir o conselho da mulher e dos amigos, e o conselho era fazer uma forca, né? Não sei quantos metros de altura para enforcar Mardoqueu, só porque o homem não se inclinou para ele. E assim ele fez, mandou fazer uma forca. Só que nesse mesmo dia, o Jesus chegou primeiro, né? Deus chegou primeiro, porque enquanto ele estava fazendo a forca, né? Naquela noite, o rei perdeu o sono e foi ler o livro das crônicas. E lá estava dizendo tudo que o Mardoqueu tinha feito, que há uns tempos atrás, né? Alguns capítulos atrás, o Mardoqueu tinha livrado o rei, ou mandado avisar sobre uma trama que estava contra o rei, que poderia ter tirado a vida do rei, né? Então, o Mardoqueu conseguiu impedir isso, e isso foi parar nos livros das crônicas, e justamente no dia que uma foca estava sendo montada para Mardoqueu, o rei se lembrou foi ler o livro das crônicas, né? E viu lá que estava escrito o que o Mardoqueu fez, né? Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mardoqueu livrou o rei um dia, né, de ser morto. E da mesma forma, aquilo que o Mardoqueu plantou lá atrás, no dia, né, que o inimigo estava armando para ele também, o que aconteceu? Deus, né, usou o rei, e o rei conseguiu ver aquilo ali, né, e procurou saber, né, o que ele poderia fazer para um homem que ele queria honrar, né? Então, isso já era no outro dia, e aí perguntou para um não sabia, e quem estava lá no pátio? O Amã. E o Amã, todo se achando, o rei mandou chamar e perguntou: o que eu faço para um homem que eu quero honrar? Né? Ele falou assim: um homem que ele quer honrar? Ah, isso sou eu, com certeza, né? E aí o que aconteceu? O Amã pegou e deu uma ideia, uma das melhores ideias que veio na cabeça dele naquela hora, que era pegar a roupa do rei, né? Aquela roupa, né, deve ser de púrpura, não sei, nem sei, aquelas melhores peças, né? Vestir, né, no homem, pegar o cavalo do rei também, botar ali montado, né? E o anel, se não me engano, também, e sair pela rua gritando que esse era o homem que o rei desejava honrar, né? E aí o rei pegou e falou assim: ah, então tá bom. Então faz o seguinte, você pega, faz justamente isso que você está falando, faz com aquele homem que está sentado lá na porta com o Mardoqueu. O Mardoqueu estava sentado à porta, na porta do palácio, esperando, né?
Ele estava ali, na verdade, esperando para ver o que, que acontecia, né? O que, que a rainha, né, ia falar, se alguma coisa ia acontecer, porque já que foi dali que saiu o decreto, ali também poderia sair um decreto, né, a favor deles, né, do povo de Deus. Então ele queria, por isso que ele permaneceu ali na porta. O Mardoqueu não estava ali esperando, eu estou aqui, eu quero ficar no lugar de Amã, estou aqui porque eu quero uma vaga de emprego, estou aqui porque eu quero subir na vida. Não, quantas pessoas estão na porta por necessidade? Tem muitas pessoas na porta, não é para passar na frente de ninguém, tá na porta não é para conseguir algo, né, extraordinário, algo fora do comum, não, estão na porta porque estão precisando de um socorro. De repente você está na porta precisando de um socorro, está ali, não está batendo, mas está à porta. Por isso que eu falo, continue na porta, não saia da porta, até que ela se abra. Até que ela se abra. Mas infelizmente tem pessoas que ficam na porta, não é para quê? Porque ele quer entrar. Às vezes ele até acha que já entrou, mas não entrou, ele está na porta. Sabe por que ele está na porta? Que não é o caso do Mardoqueu. Ele está ali na porta para impedir aquele que foi convidado de entrar. E ainda é capaz de falar para você assim: olha, o lugar que eu entro, você não entra. Mas às vezes a pessoa não entrou, ele está ali na porta, ele disse que entrou, mas não entrou, está na porta. Mas para quê? Para prejudicar quem quer entrar, para prejudicar quem quer uma solução, para prejudicar aquele que de repente no futuro vai ser convidado. Quantas pessoas estão fazendo isso? E infelizmente ele acaba prejudicando a própria vida dele, porque às vezes ele tem até a oportunidade, mas não entra porque a intenção dele não é fazer algo bom. A intenção dele é que se ele entrar, ele vai prejudicar muita gente que quer entrar. Você pode ver, a mãe entrou, mas o que ele fez? Ele queria matar um povo todo por causa de um homem que não se inclinou para ele. Tem gente que mata muitas pessoas por bobagem, por coisa tão boba, tão banal, né? Que ele poderia ignorar Mardoqueu e ir embora, né? Ou chamar a atenção dele, né? E deixar para lá, no caso, né? Mas não, ele quis matar Mardoqueu e todo o povo de Mardoqueu, que era muita gente. Foi um decreto, ele foi até um rei. Ele foi incomodar uma autoridade, poderia assim dizer uma autoridade, né? Uma pessoa importante que era o rei, porque uma pessoa uma pessoa não se inclinou para ele. Tantas coisas, né, importantes que ele poderia estar incomodando o rei, poderia estar agindo, poderia estar fazendo, né, ou curtindo a autoridade dele, mas ele não estava. E ele foi mexer com quem? Foi mexer com o homem de Deus. O que eu falo é o seguinte: não mexam com o homem de Deus. Se você vê um homem quieto, deixa ele quieto, porque se você mexer, você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Tem muita gente mexendo com o servo de Deus sem necessidade. E às vezes depois paga preço e fica perguntando o que eu fiz que eu estou pagando esse preço. E não sabe porque tocou no servo de Deus. E não sabe porque tocou no homem de Deus. Às vezes o homem não está fazendo nada, mas está tocando. Não, eu toco por prazer, eu toco porque não se inclinou, eu toco porque ele não era para fazer isso, eu toco porque ele está me incomodando, eu vou tocar. E aí o Todo-Poderoso, porque um homem pensa, tem muitas pessoas que um homem pensa que um homem não tem dono, mas ele tem um Deus Todo-Poderoso que colocou ele na terra. E Deus estava trabalhando para Mardoqueu. Só que o Amã não sabia, mas Deus estava trabalhando para fazer o quê? Para colocar ele no lugar de Amã. Eu vou ter que abrir uma aspas aqui para me tocar em um assunto aqui que eu estou para falar há um tempo. Eu nem sei se o tempo que eu tenho aqui vai ser o suficiente para me falar, mas eu vou falar. A gente tem que orar bastante. Quando Deus usar você, tanto você que está profetizando, quanto você que está recebendo, ore até Deus concretizar aquilo que já profetizou na tua vida. Por quê? Eu tenho um testemunho, de algo que aconteceu comigo, de uma senhora que eu estava num lugar e eu olhei para o pé dela e eu vi uns machucados, eu vi umas bolhas, né? E aquelas bolhas corria muito líquido. E eu olhei para os pés dela e eu lembrei de um caso, né?
que toda vez que uma pessoa saía aquelas bolinhas nas pernas, né, nos pés, eu orava e aquelas bolhas sumiam.